Você já ouviu falar dos degredados de Cabral? Eles foram os primeiros homens a pisar nesta terra, mas também os primeiros a serem esquecidos pela história. Foram deixados para trás, sem navio, sem comando, sem destino. E talvez tenham sido os primeiros brasileiros. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do Brasil, em abril de 1500, ele não veio sozinho. Entre navegadores, soldados e religiosos, havia também condenados, homens enviados para longe como punição. Eram ladrões, desertores, criminosos, muitas vezes prisioneiros usados como moeda de troca pela coroa. O plano era simples. Portugal precisava testar se as novas terras eram habitáveis. E quem melhor para arriscar a própria vida do que aqueles que já haviam perdido tudo? No dia 26 de abril de 1500, antes mesmo da partida da frota rumo às Índias, 2 degredados foram deixados na praia. Um deles, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha, chamava-se Afonso Ribeiro. Foram abandonados com algumas ferramentas, sementes e ordens vagas, observar os nativos e tentar sobreviver. Imagine o que foi esse momento. Os navios zarpando lentamente no horizonte e 2 homens, observando as velas, desaparecerem, sabendo que jamais voltariam para casa. O silêncio do mar se misturava ao som distante dos tambores indígenas. E naquele instante, o destino de 2 exilados se confundia com o nascimento de um país. A princípio, os indígenas os receberam com curiosidade. Não havia guerra, apenas espanto e fascínio. Esses degredados, forçados ao isolamento, se tornaram os primeiros europeus a viver entre povos nativos e talvez os primeiros a compreender a língua, os costumes e a floresta. Enquanto em Lisboa, ninguém se lembrava deles, aqui eles aprendiam a sobreviver com a terra. Pescavam, caçavam e possivelmente formaram famílias com os indígenas. A colônia começou com degredados, homens expulsos de um mundo que não os queria. E talvez, por ironia, tenham sido os únicos portugueses que realmente aprenderam a viver em harmonia com o Brasil. Quando, anos depois, outras expedições portuguesas chegaram, alguns desses degredados ainda estavam vivos. Outros desapareceram. Não há registros de seus túmulos nem de seus nomes completos. Apenas menções dispersas em cartas e relatórios esquecidos em arquivos do reino. E é aí que nasce o mistério. Porque se sobreviveram, podem ter sido eles os primeiros mediadores entre indígenas e portugueses, abrindo caminho para a colonização. Homens esquecidos que, sem querer, moldaram o início de um império. O Brasil não começou com reis nem nobres. Começou com exilados. Mas por que abandoná-los? O degredo era uma prática comum no Império Português. Criminosos eram enviados a lugares distantes, como África, Índia ou Brasil, para servir ao rei e nunca mais voltar. A coroa usava o castigo como forma de ocupação. Onde ninguém queria viver, mandava-se os indesejados. Era a colonização através do exílio. Esses homens foram o primeiro experimento português no Brasil. Um teste cruel, mas que revelou que havia vida, gente e recursos nesta terra. E foi o sucesso parcial dessa tentativa que motivou futuras expedições. O degredo foi o laboratório da colonização, um ensaio humano feito de carne, medo e silêncio. Mas o que aconteceu com Afonso Ribeiro e seus companheiros, ninguém sabe ao certo. Alguns relatos dizem que um deles foi resgatado anos depois, em 1503, por uma frota comandada por Gonçalo Coelho. Outros afirmam que ele se recusou a voltar. Já havia se integrado ao povo indígena. Teria se tornado parte da terra, parte do Brasil que nascia. Talvez tenha aprendido a língua dos nativos. Talvez tenha tido filhos. Talvez o seu sangue ainda corra nas veias de alguém.
um homem condenado a desaparecer pode ter se tornado a primeira semente de um povo inteiro. Esses homens, condenados pela justiça portuguesa, acabaram se tornando os primeiros habitantes europeus permanentes desta terra. Foram os primeiros a olhar o Brasil não como uma posse, mas como um lar. E talvez, no fundo, tenham sido mais livres do que qualquer nobre de Lisboa. Porque enquanto o Império via o Brasil como lucro, os degredados viram nele uma chance de recomeço. Eles foram o erro que deu certo. A prova viva de que até o castigo pode criar uma nova história. O Brasil não nasceu de glória, mas de esquecimento. Nasceu de dois homens deixados na praia, de olhos perdidos no mar, e de um império que não ligava para eles. E mesmo assim, foi dali que tudo começou. O primeiro capítulo do Brasil não foi escrito com tinta, foi escrito com exílio, solidão e esperança. E se você gostou do vídeo, não deixe de assistir ao vídeo anterior. Ali falamos sobre o grande segredo por trás do pau-brasil, árvore que deu nome ao nosso país, e toda a história por trás de sua exploração, que envolveu guerras, disputas, trabalho forçado e muito mais.